Bom, pessoal, meu nome é Wesley. Não sei se vocês me conhecem, alguns talvez me conheçam, da School of Net. Hoje o intuito é a gente falar sobre Zend Framework. Legal? Vamos lá, somente para que vocês possam entender o meu raciocínio e para que a gente consiga levar esse DevCast para frente hoje. Bom, a minha ideia hoje aqui é falar o seguinte, é falar um pouco do framework, puxar a sardinha para o lado dele, ok? Não vou ficar criando frameworks do tipo Zend Framework é melhor que Cake PHP, que é melhor que CodeIgniter e assim vai, ok? Eu vou falar do framework, as vantagens e desvantagens dele, ok? Eu tinha pensado muito em preparar alguns slides e coisas do tipo, porém, sinceramente, por todos os cursos aqui já vi no DevCast, eu resolvi realmente hoje fazer uma forma um pouco diferente e colocar mais a mão na massa realmente. Ok? Acho que todo mundo gosta disso. Mais mão na massa e menos blá blá blá. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. Antes de mais nada, eu sou o Wesley da School of Net. Tenho atualmente 27 anos, vou fazer 28. Ok? Sou formado em Tecnologia e Mídias Digitais pela PUC São Paulo. Tenho uma pós-graduação em Engenharia de Software não terminada pelo ITA. E também estou terminando esse ano o meu MBA no IBMEC sobre gestão de negócios. Amo tecnologia, amo linguagens de programação, ok? E, sinceramente, PHP é a minha primeira linguagem, a linguagem que eu mais programo, apesar de gostar muito de Python também, ok? E o framework que eu mais utilizo é o Zend Framework, ok? Que é o que a gente vai falar dele. Então é o seguinte, pessoal, somente para que vocês consigam, para deixar claro, eu sei que para algumas pessoas isso pode ser até um pouco redundante, mas é o seguinte, Zend Framework, Zend Studio, ok? E Zend Server. Todo mundo sabe a diferença desses três, vamos dizer, produtos? Legal, porque isso já ajuda muito, porque muita gente se confunde com o Zend Studio, Zend Server em relação ao Zend Framework, ok? Bom, é o seguinte, pessoal, eu trabalho com o Zend Framework já faz um bom tempo, eu acho que desde 2007. E eu gosto muito desse framework. Por quê, principalmente? O Zend Framework ele é um pouco diferente de alguns outros frameworks. Principalmente no sentido dele funcionar de forma desacoplada. Alguém sabe me dizer o que é desacoplado? O que é um framework que funciona de forma desacoplada? O que acontece? O desacoplado é que o framework ele pode funcionar, ok, com pouca dependência. Ou seja, eu posso, por exemplo, estar num projeto com o Cake PHP e de repente eu preciso de um serviço que faz conexão com a API do Twitter, por exemplo, ok? Eu posso pegar, por exemplo, a Zend Service, ok? Copiar somente essas classes e colar, por exemplo, com o Cake PHP ou qualquer outro tipo de framework, ou com o meu PHP puro, ok? E utilizar somente aquele pedaço. Ou seja, quando ele funciona de forma desacoplada, é que você pode utilizar somente alguns componentes de sua escolha em relação ao framework. Então, eu acho isso de uma forma fantástica. Você não fica enchendo o seu projeto de um monte de linguiça, como muitos frameworks fazem. Ou seja, você às vezes quer fazer um CRUD, ou às vezes você quer fazer uma pagininha boa de seja bem-vindo, e você precisa ter toda a gigantesca, aquela bolha, ok? Aquela linguiça de framework para ter um olá mundo, ok? Por outro lado, o Zend Framework, ele trabalha também de forma acoplada, ou seja, dentro de um determinado padrão, onde as coisas deles conversam muito bem, ok? Então, como que essas coisas conversam muito bem? Eles conversam principalmente por causa de uma classe no framework que chama-se Zend Application. Alguém já ouviu falar? Somente por questão de curiosidade, pessoal, para quem já trabalha com o Zend Framework e hoje em dia já tem algum contato, antes da versão 1.8 do Zend Framework, existiam alguns arquivos que nós tínhamos que criar na mão, antigamente, para que o Zend Framework funcionasse de forma acoplada, ou seja, era um sufoco, uma trabalheira danada. Depois disso, o framework começou a facilitar muito a vida, ok? A partir do momento que teve a classe Zend Application e também veio a famosa, entre aspas, Zend Tool, ok? Seguinte, Zend Tool. Alguém aí trabalha com Zend Tool, sabe
realmente para que serve a ZendTool? Beleza. Quanto menos pessoas, melhor. O que acontece, pessoal? A ZendTool é uma forma que você consegue trabalhar com o Zen Framework no cliente, ok? Mas o que eu quero deixar claro aqui para todo mundo? ZendTool é bem diferente, por exemplo, do Rails, ok? Ou seja, ela apenas cria códigos, ok? Como assim cria código? Ela cria só a estrutura. Então você quer começar um projeto com o Zen Framework, você dá um Create Project e ele cria estrutura de pastas. Você quer criar um controller, ele cria só a estrutura do controller. Ok? Ou seja, ZendTool não serve para scaffolding, ZendTool não serve para ficar gerando milhares de códigos prontos e crudes para você. Ok? Tanto que eu recomendo você não utilizá-la, ou utilizá-la o mínimo possível. Outro ponto, estou falando eu, Wesley, ok? Não estou dizendo isso é regra. Eu, particularmente, eu não gosto, ok, de sistemas que geram muito código para mim, ok? Eu prefiro gerar meu código, nem que seja na primeira vez escrevo um pouco mais, depois eu crio as minhas classes abstratas, ok? Para depois eu trabalhar com mais flexibilidade, velocidade e produtividade no framework, ok? Eu não gosto de códigos de terceiros, principalmente códigos de robô, em cima do meu código. Então é o seguinte, pessoal, vamos focar, eu vou compartilhar minha tela agora, tentar evitar falar menos e mostrar um pouco mais. Mas são alguns paradigmas que eu queria quebrar com vocês. Então, Zen Framework funciona de forma desacoplada, ZendTool ajuda só a criar o projeto nas primeiras vezes, ok? O Zen Framework ele pode ser integrado com o Doctrine, ok? É uma ótima pedida, tem um projeto no GitHub do Guilherme Blanco que chama Bisna, ok? Esse projeto já tem uma integração muito bacana com o Zen Framework, ok? Rafael, Doctrine é um worm, ok? É uma camada muito bacana de abstração de banco de dados. Resumindo, bem por baixo mesmo, ok? Ele é muito mais que na realidade, mas é ótimo, ok? Vale a pena. Por outro lado, pessoal, eu tenho alguns amigos, vamos dizer, que são viciados em Doctrine. Tem inclusive o Daniel Lima, o cara manda muito bem em Doctrine. Ele já ministrou até um curso na School of Net sobre isso. Porém, ele só usa Doctrine com o Zen Framework, direto. Entendeu? Como eu não sou um expert em Doctrine, o que eu faço? Em projetos maiores eu acabo trabalhando com Doctrine, e em projetos menores eu utilizo o próprio ZendDB, que a gente vai ouvir falar nisso hoje ainda, ok? ZendDB é uma classe que faz conexão com o banco de dados com o Zen Framework, a grosso modo, ok? Certo, pessoal? Então, vamos lá, eu vou compartilhar um pouco a minha tela aqui e vou tentar mostrar para vocês um pouco mais sobre o framework, código, estrutura de pastas, como que a gente configura a ZendTool, como que cria um projeto, como configura algumas coisas do application.ini e como que a gente faz algumas coisas bacanas. Eu queria que vocês todos hoje saíssem pelo menos já com a capacidade, ok? São suficiente para que vocês consigam manipular, sabe? Perca aquela de estudo de Zen Framework que vocês vão ficar sofrendo para chegar no ponto que eu quero que vocês cheguem hoje. Legal? Vou tentar ser o mais rápido possível porque é muita coisa para mostrar em muito pouco tempo, ok? É Steve Bennett do Java assim, ô Jairo, beleza? Então, vamos correr aí, pessoal, que o mais legal é ver código. Não ficar vendo na minha cara aqui, né? Vamos lá então, vou dar um screen share full screen. Pessoal, é o seguinte, eu estou descompactando o Zen Framework aqui da minha... Ok? Eu peguei a versão full dele para que eu pudesse mostrar a vocês hoje aqui. Ok? E eu vou passar algumas dicas gerais para você que está começando hoje com esse framework. Ok? Que é o seguinte. Primeiro ponto, site do Zen Framework. Ok? É framework.zend.com. Ok? Pessoal, seguinte. Na hora que você chega aqui, tem aquela super vontade, ok? Qual versão eu baixo do framework? Eu recomendo, não é que eu recomendo, eu super recomendo que você baixe a última versão 1.11, ok? Não baixe a 2.0.
Tem muito feijão ainda para ela ficar pronta, para que ela seja utilizável, para que o pessoal aprenda, para que a moda pegue, para que você utilize, para que tenha boa documentação. Ou seja, pessoal, tem muita gente que me pergunta hoje, Wesley, não é melhor eu já começar meus novos projetos com 2.0? Eu falo, não, meu amigo. Pode usar 1.11, porque essa versão aí vai ficar aí por muito tempo ainda, até que a versão 2.0 mande ver, ok? Outra coisa, estamos falando de IDE, ok? IDE às vezes acaba se tornando um flame, ok? Eu, particularmente, eu utilizo o Vim no dia a dia. Eu vou ministrar hoje aqui para vocês utilizando o NetBeans, nada contra NetBeans, Eclipse, Aptana, ZenDstudio e etc. Ok? Eu gosto do Vim e ponto. Agora, sem ser o Vim, eu uso o NetBeans. Tem alguns editores de texto, o pessoal está falando bastante do Sublime Text também. É um editor, não é uma IDE, mas o pessoal manda ver. Ok? Mas você não tem que ficar preso a nenhuma ideia para trabalhar com o Zend Framework. Ou seja, você não precisa do Zend Studio para que você trabalhe com o Zend Framework. Esqueça isso, alguém te falou isso, falou errado. Ok? O Bruno, somente se você duvida, olha o meu Vim aqui, ok? Meu Mac Vim. E o Vim ajuda muito, é uma ferramenta muito bacana. Se vocês aprendessem, iam mandar bem. Beleza? Iam gostar bastante. Pessoal, é o seguinte. Quando vocês forem baixar o framework aqui no site, existem algumas opções. As opções com o desenho do lado, você tem que estar cadastrado no site da Zend. Se você não quiser fazer isso, você pega sem o desenho do lado. De forma geral, eu recomendo você baixar a versão minimal. A full vem com algumas coisas a mais. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Vamos lá. Acabei de descompactar essa versão full. Vou clicar aqui em desktop. Clicar aqui para que vocês consigam ver um pouco melhor. Ok? Pessoal, tá todo mundo vendo a minha pasta, as pastas aqui, tudo certinho? Falem comigo só apenas para não ficar com a impressão que eu estou falando sozinho, beleza? Ótimo. Evitem o chat, deixar o chat ocioso, legal? Pode inscrever. Você pode compactar assim em qualquer local do seu computador. E eu vou passar as instruções de como que você faz isso e como que você instala de forma geral o framework em qualquer um dos sistemas operacionais. Ok? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo essas milhares de pastas, ok? Por isso que eu falei para vocês, não baixem a versão full. Por quê? Porque somente 2 pastas, para você que está começando, ok? E para muita gente, inclusive eu, na maioria das vezes, não uso nenhuma das outras, ok? Eu vou passar apenas 2 pastas, que são as mais importantes para você trabalhar com o Zend Framework, ok? Seguinte, uma coisa é a pasta library, ok? A pasta library é onde fica a pasta Zend, ok? Ou seja, essa pasta Zend é o nosso framework, ok? Então, quando você entrar aqui, vocês vão ver milhares de arquivos aqui, são muitas classes, um trabalho muito árduo de grandes mestres aí do PHP, ok? Então, aqui que está o nosso framework. Ou seja, pessoal, quando alguém, pensa em framework, o pessoal pensa que tem que instalar alguma coisa, ok? Ou seja, Zend Framework não se instala, vamos dizer assim. O Zend Framework é apenas mais uma pasta do seu projeto, ok? Ou seja, você não precisa ter obrigatoriamente o Zend Framework no seu include path do PHP, certo? Basta você colocá-lo dentro da pasta library do seu projeto e que tudo vai funcionar bem, ok? Eu normalmente, para não ficar duplicando o Zend Framework entre os meus projetos, eu apenas crio um link simbólico no meu Mac, ok? Tanto no Mac e no Linux eu sei que dá para criar link simbólico, e agora no Windows 7 eu fiquei sabendo que dá para criar também, ok? Então, se alguém não sabe o simbólico, eu não vou explicar agora, vocês deem uma olhada no Google e vocês vão ver como isso ajuda bastante a nossa vida, beleza? Ok. Outra coisa que tem essa pasta bin. Essa é a segunda pasta importante aqui para a gente configurar o Zend Framework.
fundamentalmente por causa da ZendTool, ok? Se você resolver não trabalhar com ZendTool, certo? A ZendTool é uma ferramenta que gera alguns códigos para você, para facilitar um pouco a sua vida. Você nem precisaria, sabe? Apenas a pasta library já basta. Outra coisa interessante, vamos dar uma olhada nessa pasta bin. Eu tenho um arquivo aqui, zf.bat, eu acredito que todos vocês devam saber. O .bat é uma extensão de script, vamos dizer assim, do Windows. E nós temos aqui um zf.sh, ok? Que é um shell script que roda tanto em sistemas Linux e Unix. Então, no caso, se você vai rodar ZendTool no seu Mac ou Linux, você trabalha com zf.sh. Se você for trabalhar com Windows, você vai trabalhar com zf.bat. Esse zf.php é o camarada que o zf.bat ou sh se comunicam para ele se comunicar com o framework para que os comandos possam ser executados. Ok? Eu vou passar uma dica rápida e muito quente para você que quer trabalhar facilmente com a ZendTool no seu Windows. Ok? Como que você faz isso? Bom, o pessoal que usa o Windows gosta bastante de trabalhar com Champ, WAMP, etc. Vocês trabalham com esses camaradas aí? EasyPHP também, nossa, cara, faz muito tempo. O importante é o seguinte, eu vou partir do princípio que vocês estejam trabalhando com Champ, por exemplo, ou WAMP, tanto faz. É muito simples. Vocês vão copiar a pasta bin e a pasta library dentro do seu Champ, dentro do WAMP, ok? Vocês podem renomear essas pastas, não tem problema, ok, pessoal? Fica sossegado. O que vocês vão fazer depois? Vocês vão, meu computador, propriedades, avançado em configurações de ambiente. Sim, pessoal, eu decorei isso, porque faz tempo que eu não trabalho com Windows, eu acho que eu não tenho mais nem configurar uma impressora. Beleza? Então, o que você faz? Você indo na parte de variáveis de ambiente do seu Windows, vai ter uma opção onde você tem que definir o path, ok? Ou seja, vai ter uma variável de ambiente chamada path, com milhares de paths pré-definidos do Windows. Tá travando aí, pessoal? O áudio aí para todo mundo. Como é que tá? Eu posso continuar? Tá de boa? Beleza, então. Vou mandar ver. Quem estiver perdendo agora, dá uma olhada depois nas gravações, ok? Então é o seguinte, pessoal. Eu tô com uma conexão de 8 megas, acredito que não seja o problema. Então vamos lá. O que a gente faz? Vocês copiam essas pastas para os seus camaradas e adicionem essas pastas às suas variáveis de ambiente na parte path. Ou seja, eu vou escrever aqui no chat que vocês possam acompanhar. Por exemplo, vocês vão colocar, por exemplo, assim, c:/champ/library, por exemplo. Vou colocar até assim melhor, /bin. Bom, eu acho que esse chat barra, mas a ideia é que você coloque /champ/bin para que a sua variável de ambiente funcione. Agora, outra coisa que você tem que fazer, se der, tipo, comando inexistente, alguma coisa desse tipo, você também tem que adicionar ao seu path do Windows a localização, a pasta onde está o seu php.exe, ok? Para que no seu prompt aí, beleza? Não sei se tem que reiniciar o computador. Na dúvida, reiniciem. Depois, quando você digitar a palavra o ZF no seu prompt, você vai ter a sua surpresa. Beleza? Esse é o grande ponto. Resumindo, pessoal, esse tipo de coisa, esses tipos de tutorials, tem muitos na internet. Por isso que eu não vou ficar passando muito passo a passo aqui para vocês.
De qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês também como se faz isso no Mac e no Linux. Basicamente a mesma, ok? Exatamente, Thiago. É como se fosse adicionar o JavaPath, ok? Pessoal, é o seguinte, deixa eu só fechar aqui um servidor. Deixa eu só fechar esse camarada aqui também. Beleza. Pessoal, deixa eu aumentar o zoom aqui do meu shell. Seguinte. Primeiro passo que vocês vão... Tá bom aí para vocês lerem, pessoal? Ou vocês querem que eu aumente mais a minha fonte? Legal, então. Vou aumentar um pouquinho mais. A dúvida, né? Não tem erro. Seguinte, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês copiaram o Zend Framework para alguma pasta, ok? Que pasta você copiar? A pasta que você quiser. Eu recomendo nesse local, ok? Que é /opt local lib php, e daí vai ter a sua pasta Zend, ok? Eu recomendo nesse local. É onde eu guardo todas as minhas bibliotecas, frameworks, etc., relacionadas a PHP. Ok? Aqui está o meu Zend Framework. Se vocês derem uma olhada, eu tenho o Zend com esse nome, mas eu também tenho a pasta Zend aqui. Ok? Vamos lá. Outro ponto. Feito isso, você vai jogar o conteúdo da sua pasta bin, certo? Para /user /bin. Para que isso seja, para que o zf.sh, ok? Ele seja executado como um comando comum. Se você não quiser jogar na pasta bin, você pode adicionar também isso no seu path do seu Mac ou do seu Linux também. Vamos lá, maravilha. Isso sendo feito, vai ter que fazer apenas uma única configuração, pessoal. Vocês vão editar o seu ponto profile. Ele fica na home, tanto do seu Mac como do seu Linux. Você editando, você vai ter esse resultado aqui. Bom, você vai digitar export zend-to include path e colocar o caminho aonde está a sua pasta Zend. Nesse meu caso, está em /opt local lib php. Certo? Eu vou até aqui para vocês e vou colar no chat, vocês possam guardar aí com vocês. Legal? Então, feito isso, você salva o camarada aqui e depois apenas roda um source.profile para que as suas configurações sejam atualizadas. Legal? Agora, quando você digitar ZF, da mesma forma que eu falei do Windows, o que vai acontecer? Tá aqui os primeiros instruções aqui da sua Zend-to. Obviamente, ele vai falar que ocorreu um erro porque você não mandou executar nenhuma ação com a Zend-to. Certo? Pessoal, essa é a primeira fase de configuração do framework. Se feito isso uma vez na vida, você não vai precisar mais. Não ache isso complicado. Se você perder seus 15 minutos, perca, vai valer a pena para você. Certo? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma questão em relação do que eu falei até agora, desde o início até agora aqui? Beleza, então, ótimo. Tranquilo. Eu não gosto, tem gente que fala Zend Server já faz isso, já faz aquilo, ok? O Zend Studio ele depende também da Zend-to, ok? De qualquer forma, pessoal, eu não gosto particularmente de usar o Zend Server. Eu prefiro pegar o meu PHP compilado do jeito que eu quero, com os recursos que eu quero e etc. Ou pegar uma versão pré-compilada bem bacana. E não depender desse servidor, ok? Eu trabalho com o PHP 5.4 que já tem o servidor embutido.
Ou seja, a única coisa que eu precisei foi baixar o MySQL, instalar o PHP e aí eu já tenho tudo que eu preciso. Maravilha. Então, esse aqui é o camarada da ZendTool. Como é que a gente trabalha com isso? Eu vou criar aqui, para a gente conseguir entender melhor, um projeto com o Zend Framework, e daí vocês vão me falar como que é difícil. Eu vou colocar aqui ZF. Outra coisa, pessoal, tem muita gente que acha que o Zend Framework é difícil e por isso vai trabalhar com Cake PHP, ok? Obviamente que eu não estou falando mal do Cake PHP, pessoal, não vou criar nenhum flame aqui. Mas o Zend Framework não é tão difícil assim. Ele tem uma curva um pouquinho maior, ok? Mas vale muito a pena você aprender. Então não fique impressionado com o que o seu amigo do lado, medroso, acha, ok? Mande ver. Aceita sim configuração de .htaccess no servidor embutido sim, Rafael. Vamos lá, então vou digitar assim, ZF Create Project, para eu criar um projeto chamado DevCast. Beleza. Uma dica que eu dou sempre para todo mundo, aprendam a ler, ok? Diz aqui, esse comando cria um projeto web. Para maiores informações de como fazer o setup do seu vhost, por favor, leia o docs/readme. Certo? Ou seja, uma dúvida, uma pergunta que eu vou falar. Todo mundo aqui sabe o que é Virtual Hosts e trabalha com Virtual Hosts? Que ótimo. Então todo mundo aqui trabalha com Virtual Host. Todo mundo trabalha com Virtual Host ou apenas sabe? Seguinte, pessoal. Uma coisa que eu vou dar um toque aí para vocês. Talvez vocês não aprendam o Zend Framework hoje, mas uma coisa que eu vou falar para vocês, e guardem muito bem isso. Esqueça essa história de trabalhar com Virtual Host. Se você é um cara que desenvolve um projeto profissional, não quer ter bugs gigantes de segurança no seu projeto, você tem que trabalhar com Virtual Host. Eu vou dar um exemplo muito simples, um exemplo muito básico para vocês. Você tem o seu localhost barra projeto 1 e seu localhost barra projeto 2. O que acontece se você tiver logado no projeto 1 e for no projeto 2? A seção do seu projeto 1 vai valer para o seu projeto 2. Beleza, pessoal? Esqueça isso. O seu cookie vai ser compartilhado. Tudo aqui vai ser compartilhado. Além de você ficar com os problemas idiotas de tendo que ficar com barras. Sabe aquele ficar arrumando as barras por causa do barra projeto 2 e etc. Pessoal, vocês vão perder 5 minutos no Google procurando um tutorial de como configurar Virtual Host. Se vocês quiserem, depois entre no blog da School of Net. Lá tem um screencast que eu coloquei mostrando como configurar um. É muito simples. É muito simples mesmo. Então esqueçam essa história de não trabalhar com Virtual Host. Se você não quiser trabalhar com Virtual Host, trabalhe pelo menos com PHP 5.4, onde você coloca em cada porta uma aplicação. Então, pelo menos, as coisas vão ficar separadas de uma forma ou de outra. Beleza? Então, aqui está a dica de configurar Virtual Host. Se você acessar o seu projeto, que aqui no caso devcast docs/readme, ele vai trazer a configuração certinho do seu Virtual Host, inclusive de como acessar. O caminho das pastas já vai estar tudo certinho no seu projeto, ok? Então, basta copiar e colar isso na configuração do seu Virtual Host, alterar o seu etc hosts, ok? O seu etc hosts não indica c2./windows /system32 /drivers /etc /hosts, sendo que hosts é o nome do arquivo e não é uma pasta, ok? É um arquivo sem extensão.
Beleza? Então, você tem que apontar o seu IP, ou seja, 127.0.0.1, para o seu projeto .local. Beleza? Isso aí é só uma dica rápida aí para vocês, não tem a ver com o Zen Framework, mas tem a ver com qualquer projeto que você for trabalhar. Certo? Vamos lá, então eu vou entrar no meu projeto aqui DevCast. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu NetBeans. Vou criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de DevCast. Wesley, cadê aqui? DevCast. Tá aqui. Finish. E tá aqui o nosso projeto. Tá todo mundo conseguindo visualizar essas pastinhas aqui? Ótimo. Legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou explicar essas pastas de baixo para cima. Legal? Vai ficar mais fácil de vocês entenderem, na minha opinião. Essa pasta aqui, teste, ignora essa pasta. Mas não esqueça, quando você aprender a trabalhar com framework, você, como um ótimo programador PHP, que você deve ser, você já deve trabalhar com TDD, com Test Driven Development. Ou não? Não, pessoal, que é isso? Depois vocês deem uma olhada com TDD, é uma metodologia, ok? No mínimo, vocês têm que saber trabalhar com testes unitários, se vocês não sabem trabalhar com TDD, pelo menos. É uma forma de você conseguir testar a consistência da sua aplicação e garantir que você vai ter uma manutenção muito mais fácil e um poder de refatoração enorme trabalhando com testes. Por enquanto, vamos deixar essa pastinha aí de lado, beleza? Depois a gente pode marcar um teste, um devcast sobre TDD. Eu vou ter o maior prazer de fazer para vocês, se vocês quiserem, é claro. Seguinte, outra pasta aqui muito bacana é a pasta Public. Pessoal, o pessoal compra muito essa pasta. Essa pasta é onde vai ficar todas as suas imagens, CSS, o que mais? Vídeos, flashes, JavaScripts e etc. Ou seja, o document do seu Apache ou do seu web server, ele tem que apontar diretamente para essa pasta public. Uma analogia que eu faço é que essa pasta public é aquela pasta assim, a www, public HTML ou htdocs, que tem normalmente no servidor de compartilhado que você deve utilizar. Ok? Outra coisa, se você usa servidor compartilhado, pense bem, por que não ter um server da Amazon que você vai pagar, sei lá, 50 conto por mês e você manda no server? Você vai aprender muito mais com isso e fazer suas experiências malucas. Pense nisso, beleza? Mas vamos lá. Então, nessa pasta vai ficar o seu index.php. Ô, André, você paga 50 conto por ano, mas talvez na hospedagem compartilhada você não aprenda 1% do que com um servidor que você mexe, que você administra e etc. Beleza? 50 conto é dinheiro de pinga para nós que somos desenvolvedor. Botar em produção é diferente, cara. Integração contínua, deployment com Git, etc. Dá diferença. Beleza? 50 conto é um investimento que vale a pena vocês fazerem. Manda ver que vai valer a pena sim. É claro que local você tem que testar também. Óbvio. Só tô zoando aí, pessoal. Apenas um troll aí. Seguinte, então, galera. Aqui no public, a gente tem o .htaccess, que é esse camarada aqui. Vocês já devem saber para que ele serve. Mas no caso do Zend Framework, é o seguinte. Todos os endereços que a pessoa tentar acessar e que não existir, por exemplo, a pessoa vai tentar acessar seu site.com.br, imagem, /1.jpg. Se essa imagem não for encontrada no servidor, o que, que ela vai fazer? Ela vai digitar o endereço, /1.jpg, 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 /1.jpg
você vai ser redirecionado por um index.php. Ou seja, praticamente todos os seus as suas URLs que você vai ter na sua aplicação, elas vão ser apontadas para o seu index.php para que você consiga, de fato, trabalhar com URLs amigáveis e coisas desse tipo. O index.php, ele apenas starta a aplicação Zend Framework. Uma coisa interessante do Zend Framework que vocês vão perceber é que, como muitos frameworks, inclusive, fazem isso, a pasta public só tem um index.php. Toda a sua aplicação ela fica um nível abaixo, ou seja, não é acessível pela web. Beleza? Não tem como eu acessar pela barra de endereço pastas na pasta library, a pasta application e etc. Ou seja, realmente torna isso aí bem mais seguro, principalmente porque o Zend Framework tem arquivos de configuração .ini. É óbvio que eu sei que você pode trabalhar sem ser dessa forma, e você apenas vai ter que setar uma regra no .htaccess para forçar o cara para a pasta public. Beleza? Mas é recomendável que se trabalhe dessa forma. Nada é totalmente seguro, mas uma coisa que é garantida, Guilherme, é que pela porta 80 você jamais vai acessar, ok? A pasta application, por exemplo. Ou a pasta teste, a pasta docs, etc. Isso é importante. É segurança nesse aspecto. Ele trabalha com rota, sim. Tem uma classe específica de rotas bem complexa do Zend Framework, bem completa, principalmente, chamada Zend Route. A gente vai falar um pouquinho dela ainda hoje. Então é o seguinte, a gente tem a pasta library, e nessa pasta library é a pasta que fica na minha pasta Zend, ok? Que ela não está aqui dentro ainda, eu não coloquei. Aqui tem a pasta docs, onde você guarda qualquer tipo de documentação, etc. E aqui a pasta application. Essa pasta aqui é a mais importante, vamos dizer, pelo fato que é onde você vai desenvolver praticamente a sua aplicação. Certo? Vamos dar uma brincada com isso aqui. Vamos botar essa aplicação para rodar, somente para vocês verem como é que tá. Public, php-s, 127.0.0.1, 2.80.80. Vamos ver o erro que ele vai me dar. Meu servidor está rolando. Vou dar aqui no navegador. E eu recebi um erro aqui falando que ele não conseguiu encontrar o Zend/application. Alguém sabe por que não encontrou o Zend/application? Exatamente, a pasta Zend não está dentro da pasta library. Então, para que eu faça isso, a aba aqui do meu CD Devcast, olha aqui, eu vou entrar na minha pasta library, que não tem nada, e vou criar um link simbólico. ln-s/opt locallib php Zend para ponto. Então, quando eu fizer isso, eu já tenho a minha pasta Zend aqui como um link simbólico. Quando eu acessar aqui, agora eu vou receber a mensagem de Welcome to Zend Framework, this is your project's main page. Ok? Ou seja, está rodando o meu Zend Framework agora. Pessoal, percebam que esse setup do Zend Framework, ele é muito simples. É ZF Create Project e botar para rodar o servidor e o Zend Framework já não há nada de difícil nesse ponto. Beleza? Pode ver que o Zend Framework ele é bem simples nesse aspecto. Então, vamos voltar aqui a essa pasta Application. Seguinte, primeiro eu quero falar de 3 pastinhas principais, que tem gente já aí falando em MVC. E todo mundo aqui sabe o que é MVC, todo mundo já trabalha com MVC. MVC é um tipo de um padrão direto, é muito mais um padrão arquitetorial. Tá difícil vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eu vou tentar explicar isso de uma forma muito simples. E de uma forma, vamos dizer, não vou dizer que é uma forma que é a forma correta, ok? Mas eu vejo hoje em dia
muitas pessoas falando algumas besteiras sobre MVC. Certo? Então vamos lá. Eu vou tentar desenhar. Essa plataforma tem alguma lousa? Somente para eu saber? Não tem, né? Essa sala não tem lousa. Deixa eu ver se ela tem lousa. Então, para ver, com uma lousa ficaria melhor. Se não tiver lousa, beleza, eu dou meus pulos. Não tem lousa. Beleza. Vamos ver como é que eu consigo fazer isso. Beleza. Vou pegar meu Photoshop aqui, somente para desenhar um pouco melhor aqui para vocês. Beleza aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui. Certo? Vamos lá. Pessoal, seguinte. O MVC, todo mundo fala isso aqui. Model View Controller, ok? Alguém pode me falar o que é model? Beleza. Olha uma coisa que é interessante, pessoal. Quando o pessoal fala em model, o pessoal já lembra de banco de dados. Pessoal, esqueça isso, ok? Essa é a primeira, vamos dizer, cagada do pessoal. Porque se o pessoal entendesse da forma bacana o MVC, não ia cometer tanto erro aonde colocar cada coisa na aplicação, independente do Zen Framework. Beleza? Então é o seguinte, quando você fala em models, você fala em dado, mas não necessariamente banco de dados. Então eu vou tentar explicar o MVC aqui de uma forma bem simples, para que vocês consigam entender um pouco melhor. Eu tenho aqui o meu controller. O controller está aqui, todo bonitão. E eu tenho aqui também a minha view. E eu tenho aqui o model. Vamos lá. No MVC, seguinte, no MVC, um dos caras principais, vamos dizer, o cara principal, entre aspas, do MVC, a minha opinião, é claro. Tudo que eu estiver falando hoje aqui, pessoal, é na minha opinião, tá bom? Vocês não são obrigados a concordar, eu não sei não sou o rei do mundo, tampouco o rei da sabedoria. Então vamos lá. O controller é o cara mais importante. Por quê? Porque ele é o intermediário. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu acesso o meu site. Opa. Aqui. Eu acesso aqui meu site.com.br / Olá Mundo. Legal. O que vai acontecer aqui, pessoal? Para acessar o meu site, beleza? O cara vai acessar aqui o meu site. O que vai acontecer? O Zend Framework vai identificar esse camarada aqui do Olá Mundo. O cara do Olá Mundo que está riscando em branco aqui. Esse cara aqui. E vai falar o seguinte: camarada, isso aqui é com o controller X. E vai mandar essa requisição para esse controller aqui. É um controlador. O controlador é um intermediador. É um camarada que faz o meio de campo. Beleza? Então como é que vai funcionar? Quando ele cai num controller, o que vai acontecer? Uma ação, uma action
vai ter que ser executada. E essa action vai processar um monte de coisa. Dentre essas coisas, essa action vai estar diretamente ligada a uma view. Como assim a uma view? View é o seguinte. Lembra naquela Mordius, em 1998, que a gente fazia aqueles códigos PHP macarrão, todo mundo lembrado disso? Toda a regra de negócio, conexão com banco de dados, código HTML, tudo no mesmo arquivo. Todo mundo lembrado? Beleza, era um caos a manutenção, porque se tivesse que trocar o design do site, você tinha que refazer o programa inteiro. A view serve exatamente para isso. Aqui é misturado apenas o seu código HTML mais exibição de variável PHP. Ou seja, se você precisar trocar qualquer coisa no seu sistema em relação à parte de HTML, CSS, parte de design, etc., você mexe só na view. Por curiosidade, a view do Zen Framework tem a extensão .phTML. Por que PHTML? É um PHP HTML, certo? O PHP é o camarada que vai fazer os loops, vai imprimir as variáveis, mas aqui não tem regra de negócio, aqui nem tem conexão com o banco, raramente tem chamada de métodos. Para chamada de métodos, a gente tem uns caras chamados helpers. A gente não vai falar sobre isso hoje. Beleza. E daí, esse Olá Mundo, o que vai acontecer? Esse Olá Mundo, ele vai trazer as últimas também atualizações do Twitter. Como que eu pego os dados do Twitter? Como que eu faço essa conexão com os dados do Twitter? Ótimo, André, com o model. Porque o model, ele tem o objetivo de pegar dados, manipulação de dados. Então, quando você lembrar de models, não lembre de banco de dados. Sim, lembre de dados apenas. Não interessa da onde. Ok? Então, esse aqui, ó, controller vai chamar o model aqui bem. Certo? Esse models aqui vai acessar a API do Twitter. Vai recuperar os dados. Ok? Vai recuperar os dados aqui do Twitter. E depois vai devolver para o controller os dados do Twitter. Esses dados são emprestados aqui para que a view possa exibir. Ah, o que mais pode ser model? Web Service. Legal. Só para deixar mais explícito. O que mais pode ser model? Ó, conexão com o banco. Certo? E o Zen Framework, falando de banco de dados, porque todo mundo gosta de banco, ok? O Zen Framework trabalha com um padrão chamado Data Table Gateway. A gente vai falar dele daqui a pouco. Outra coisa, pessoal, regra de negócios, afinal de contas, aonde isso fica? Beleza? Aonde fica a regra de negócio? Ó, primeira coisa, pessoal, depende muito da sua aplicação, quais patterns que você está usando, qual arquitetura que você está trabalhando, depende muito. Mas uma coisa que você vai poder ter certeza é o seguinte: a regra de negócio jamais, never, nunca vai ficar no controller e também não vai ficar nunca na view. De forma geral, a regra de negócio, ok? De forma geral, a regra de negócio fica no model. Mas mesmo assim, ok? Se a sua aplicação for muito grande,
você vai perceber que você vai precisar de algumas outras camadas para ter a sua regra de negócio, ok? Você pode ter, por exemplo, uma service layer, a camada de serviço. Você pode criar outras camadas, uma camada apenas chamada business logic, ok? Só as suas regras de negócio. Então, o que acontece? O seu model consulta, por exemplo, o banco de dados e injeta esses dados na sua regra de negócio, que é processada e enviada para o controller, ou que é processado, mandado para o serviço, e o serviço serve para uma API ou diretamente para um controller, ok? Pessoal, não sei se ficou claro. Ficou claro isso para vocês, o MVC? Tentei dar uma boa resumida para todo mundo, tentar quebrar alguns vícios que muita gente tem, inclusive eu tive isso por muito tempo, foi muito difícil de eu aprender. Então, muita gente se perde, vai ter uma aplicação monstruosa, fica tudo no modo. Então, depende muito. Ou, pior das hipóteses, o pessoal começa a fazer consulta de banco de dados dentro do controller. Daí você vai ter repeteco de dados para tudo quanto é controller, sua aplicação vai ficar um caos. Ou seja, sempre pense, quem que é magro? Controller é magrinho. Quanto menor, melhor. Ok? Sempre o controller pequeno. Quanto maior for seu controller, muitas vezes você vai perceber que uma hora ou outra você está querendo colocar uma regra de negócio sem perceber. Ok? Fique muito atento com seus controllers. Seus programadores independentes, Zen Framework, CI, se é Cake PHP, se é Symfony, não interessa. Se o seu controller estiver grande, com certeza você deve estar fazendo uma burrada. Beleza? Certo? Pelo menos o nosso controller tem que ser magro, já que nós programadores somos gordos. Pelo menos eu sou. Mas beleza, então. Vamos lá. Vamos parar de blá blá blá. Vamos tentar ver um pouco isso na prática e tentar tornar esse curso um pouco menos abstrato. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar para o NetBeans. Então, pessoal, o que vai acontecer? A app é um arquivo de inicialização que carrega diversas configurações do Zen Framework. Então, o que vai acontecer? Olha só. O Zen, antigamente, antes da versão 1.8 do Zen Framework, a gente tinha que criar o Bootstrap na mão. Era um caos. Ok? Logo, se vocês um dia acharem um tutorial na internet com um Bootstrap gigante, pode ter certeza que ele... Sempre olhem as datas, ok? Da postagem nos blogs onde vocês vão pesquisar. Tem muita coisa atualizada já. Beleza? Então aqui, eles têm design de application, Bootstrap, então fique tranquilo. Inicialmente você não vai precisar mexer nele. Ok? Mas eu vou mostrar, tento mostrar ainda para vocês hoje para que você mexeria no Bootstrap. E olha que tem função, viu? Tudo que você não conseguir fazer no configs application.ini, que é esse arquivo aqui, você vai fazer no Bootstrap. E o que é esse application.ini? Esse application.ini é um arquivo de configuração do Zen Framework que tem as principais configurações, ou seja, onde fica a pasta Zen, quem é o meu Bootstrap, quais são os plugins que tem que rodar, se mostra erro, se não mostra, dados de conexão com o banco de dados e todas essas coisas desse tipo. Ok? Então vamos lá. Tem algumas áreas nesse application.ini. Uma área chama-se Production, outra Staging, Production, Testing, Production e Development, Production. Queria que alguém me falasse aí o porquê que eu tenho esses Productions nessas outras 3 últimas sessões aqui. Certo, eu entendo que é um ambiente, mas por quê? É isso aí, Samuel, estou a pau.
herança de configuração. Ou seja, todas essas configurações que estão aqui, pega aqui dentro do production, são as mesmas que estão no staging, testing e development. Todavia, o que acontece? Eu tenho 3 configurações que estão sendo sobrescritas aqui, para que no ambiente de desenvolvimento, por exemplo, os erros sejam mostrados, ok? Ajuda demais, pessoal. Certo? Então, esses 2 pontos quer dizer, o development herda as propriedades do production, a não ser essas 3, que os valores serão diferentes. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma mostrada para vocês. Nos controllers, nos models e nas views. Esteja em um ambiente de homologação, Manuel. Diferente de ambiente de teste, beleza? Ambiente de teste é onde você roda para fazer teste unitário, por exemplo. Onde tem um banco só teste e coisas desse tipo. Mas vamos lá. Pessoal, o Zend Framework ele já vai vir aqui com um controller, por exemplo. E obrigatoriamente, esse nome vai ter index controller, por exemplo. Sempre o nome do controller que começa com letra maiúscula e depois tem que ter o controller como camel case, ok? Pessoal, aí muitos devem estar falando. O pessoal de CodeIgniter deve estar falando assim. Pô, o CodeIgniter não obriga eu ter que colocar esses nomes, por exemplo. Ok, eu sei disso. Eu sei. Qual a minha opinião sobre isso? Quanto mais padronizado, melhor. Ok? Porque você vai pegar o código do Chico e do Francisco, você vai saber quais são de fato os controllers. Eu prefiro padronização. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu sou um cara muito metódico. Eu gosto de olhar todos os meus códigos e eu não ficar perdido neles. Eu gosto de olhar o código dos meus amigos e não ficar perdido. Eu gosto de ficar olhando o código dos caras que fazem o Zend Framework e não ficar perdido. Então eu gosto de padronização. Nada contra para quem não gosta. É uma opção, é uma democracia. Todo mundo gosta o que quiser. Não sou eu que pago as contas de quem não gosta de padronizar e nem eles pagam as minhas. Então, sem guerra, sem flames, beleza? Então é o seguinte, abrindo o Index Controller, a gente vai perceber o seguinte, que a gente tem aqui o Index Controller Extend Zend Controller Action. Por que Zend Controller Action? Porque todo controller tem que ter uma ação. Beleza? E são dessas ações que a gente vai falar. Ele vem com o método init. Esse init pode dizer que é como se fosse um construtor. Mas vamos dizer que ele é o inicializador, porque o construtor é o que constrói a ação. O inicializador é o que ele inicia antes de uma action ser executada. Ok? Então eu vou apagar esse init e vou tentar mostrar para vocês como que a banda toca com o Zend Framework, que é bem simples. Vamos dizer, Juan, é um pré-execute. Eu só não vou falar que é um pré-execute, porque o Zend Framework ele tem um ciclo de vida, e esse ciclo de vida ele é um pouco complexo de explicar. Ele começa com dispatch loop startup, dispatch loop shutdown, depois tem pré-dispatch, post-dispatch, depois tem o init, depois tem o index action, por exemplo, depois que uma action vai ser executada. Durante esses meios tempos, os plugins também são rodados. Então, por isso que eu não falo que é uma pré-execução. Vamos dizer que é o método que a gente sabe que roda antes da sua action, beleza? Sempre pense, ele roda antes da action. Isso aí, essa informação já é ótima para você. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar uma action aqui, chamada devcast. Então, public function devcast action, e está feita a minha action aqui. Como é que funciona a regra, pessoal? Tudo aí depende de rota no Zend Framework. Porém, o Zend Framework, para facilitar a vida, ele tem uma rota que funciona nesse padrão aqui. Soulsite.com.br/controller /action /parâmetro 1 valor 1 param 2 valor 2, ok? Deu para entender o que eu estou querendo dizer?
Ou seja, quando eu acessar, por exemplo, site.com.br barra, qual é a action que vai ser executada? Beleza. E qual controller vai ser executado? Ótimo. Os caras são muito espertos. Parabéns aí para todo mundo. Maravilha. E agora, se eu acessar site.com.br barra devcast barra olá, qual é a action que está sendo executada? Grande Samuel. A action é olá e o controller é devcast. Beleza? No nosso caso aqui, eu criei uma action chamada devcast na index controller, ok? Ou seja, eu vou acessar dessa forma aqui agora. site.com.br barra index barra devcast. Por quê? É a action devcast com o controller index. Acho que todo mundo entendeu. Seguinte, como que vai se chamar os arquivos da view? Vai chamar da seguinte forma. Vai chamar assim, ó. devcast.phml. E daí você vai falar assim, em qual pasta? Aí eu falo para você. Dentro da pasta index. Ok? Porque eu estou no controller index. Então vai ficar index barra devcast.html para encontrar a view. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então eu vou em views, tem uma pasta chamada scripts. Dentro da pasta script tem a index, que é referente a index controller. E eu vou criar aqui um arquivo chamado devcast.phml. Está aqui criado o meu arquivo. E eu vou falar, olá, galera do devcast. Vou salvar. E agora o que eu vou fazer? Vou acessar aqui. Barra index barra devcast. Então, vai aparecer aqui, olá, galera do devcast. Beleza? Pessoal, mamata, concordam comigo? Alguém achou difícil isso? Doeu em alguém? Muito fácil, muito fácil. Beleza, então. Agora é o seguinte, pessoal, como é que lembra que eu falei aqui para vocês que o controller passa variáveis para view imprimir? Como que eu faço para eu fazer imprimir uma variável aí? O Evandro, esse index eu não oculto, porque ele é o nome do meu controller, ok? Para eu mandar uma variável para view é muito simples, pessoal. Olha só que interessante. This view nome é igual ao Wesley, ok? Ou seja, atribua a variável nome para minha view com o valor de Wesley. Se eu chegar aqui e colocar assim, ó, nome 2.1 diz nome, ele vai imprimir o Wesley. Aqui. Rafael está perguntando se digitar por padrão. Sim. Ok? Então, pessoal, isso aí é o princípio do Zen Framework. Tudo que você não vai poder fugir disso aí. Ok? Tiago, o seguinte, não recomendo usar short tags, por quê? Na realidade, essa é uma história longa. Ok? A gente já vai falar de layout, o Rafael.
Já vamos falar do include, ô Nuno. Seguinte, pessoal. Sobre short tags. O manual, a Zend recomenda que não utilizemos shorts no Zend Framework. Pronto. É uma boa prática. Porque muitos servidores na época não estavam vindo com short tags habilitados, rolos desse tipo. Se você usar, beleza, mas você não vai estar seguindo um padrão. Mas já na versão 2 não vai ter problema, ok? Como eu administro os meus servidores, eu sei que sempre a short tags vai estar habilitada. Mas eu peguei uma mania tão grande de não usar short tags que para mim é comum eu trabalhar dessa forma. Ok? Ok? Então eu acabo trabalhando sempre assim e o pessoal sempre me pergunta essa história das short tags. Outra coisa aí, o Nuno perguntou pra gente, lá de Portugal, agora lá deve ser já umas 3 horas da manhã, umas 3h30, não sei se eu estou errado, né, Nuno? Seguinte, como é que funciona a parte de include? Nossa, então tá mais... a coisa tá bem inspirada, hein? Seguinte, como é que funciona? O Zend Framework, ele possui um autoloader, ok? Como é que funciona o autoloader? Ele faz o carregamento de todas as classes automaticamente, ok? Para isso, você tem que registrar uma namespace. A namespace padrão que já vem registrar a namespace da Zend. E ela sempre tem que seguir o seguinte padrão. Vamos dar um exemplo aqui dessa role aqui, .php. Olha só. O nome da classe é Zend ACL Role, ok? Zend ACL Role, quem gosta de falar inglês. Então, o que acontece? O nome do arquivo, o arquivo tem que chamar role.php, tem que estar na pasta ACL, que tem que estar dentro da pasta Zend, ok? Sempre essa regra de carregamento, ok? Se você, em algum momento, precisar carregar outras libraries externas, o que você vai ter que fazer? Você vai criar sua library aqui. Eu vou colocar aqui. Library som. School of Finance. Vou fazer um jabá. Aqui eu carrego as minhas libraries que eu quero carregar. Porém, eu tenho que registrar isso no meu namespace. É bem simples, inclusive, esse registro. É apenas uma linha. Porém, todos os meus arquivos e as minhas classes têm que seguir esse padrão. Se não seguir, eu vou ter que fazer o require na mão para poder fazer chamar os arquivos. Não. Nunca classes PHP ficam no public. Nunca. Ok? Nunca. Sempre vai ficar dentro da pasta library ou dentro da sua application, se fizer parte da sua aplicação. Beleza? Nem os PHP fica na public, fica sempre no application. Samuel, vamos sim falar sobre módulos daqui a pouquinho, beleza? Fique tranquilo. Não vamos falar sobre decorators, estamos bem longe de falar sobre decorators. Daria para fazer um devcast apenas sobre decorators. Vamos lá. Outra coisa aqui, pessoal. Seguinte. Layouts. Não é um include externo, André. É simplesmente colocar a classe aí dentro daquele padrão e você chamar dentro da sua aplicação. Ok? Vamos falar rapidamente sobre layouts, pessoal. Como é que funciona o layout? Alguém sabe já como é que trabalha com layout? Sabe o que é layout? Acredito que sim. Para que você não tenha que ficar repetindo toda hora o mesmo código, ok? Você pode criar um layout no Zend Framework. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer uma colinha de um que eu ministrei esse final de semana, que eu já tenho algumas configurações já meio que prontas aqui do application.ini. Acaba ficando um pouco mais fácil de eu explicar e dar como exemplo para vocês alguns pontos. Somente um segundo. Deixa eu mostrar o index controller, senão alguém vai ter um treco. Não vou falar nada sobre Doctrine hoje.
Eu falei, eu dei a dica sobre o Bisna, um projeto do Guilherme Blanco, para fazer em Doctrine, ok? Depois vocês deem uma olhada lá no GitHub dele. Já vem todo pré-configurado. Seguinte, o Index Controller, quem estava querendo ver, está aqui o Index Controller. Deixa eu pegar algumas coisinhas aqui. Um segundo. Dar uma coladinha sempre vale a pena, né? ZFDI 3. Isso aqui abrindo o TextMate mesmo. Só para eu pegar o meu config. Quem copia não cria, é verdade. E quando você cria e copia de você mesmo? Diga, Juan, o que acontece nesse caso? Beleza, vamos lá então. Seguinte, layout, pessoal. Layout funciona da seguinte forma. Vou copiar aqui e mandar para cá. O layout vai funcionar dessa forma. Olha só que interessante. Você adiciona duas linhas no seu framework. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para carregar um layout. Vamos fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui. E vamos ver se vai alguma coisa. Deu um erro 500 aqui. Vamos ver o que esse erro diz pra gente aqui no server. Vamos ver se ele está dizendo alguma coisa. Bom, eu queria mostrar para vocês de qualquer forma. Vamos ali criar. Só para ver se eu estou na pasta certa. Views. Layouts. Eu vou criar um arquivo chamado layout.phtml. Layout.phtml. Ok? Vou criar um layout bobo aqui. Um head. Um title. Dev. Cast. Ok? Body. Dá para vocês saberem que eu não sei mexer com NetBeans direito, né? Depois eu vou colocar um aqui. E isso é o layout. Vamos ver se isso aqui funciona. Beleza. Eu uso o Vim. Ok? Vamos lá. Isso é o layout. E está aqui o layout. Mas cadê o meu conteúdo? Onde está o meu conteúdo? Que estava do devcast. Eu tenho que colocá-lo. O que eu faço? Eu coloco o echo diz layout contents, se eu não me engano. Quando eu faço isso, o meu conteúdo aparece. Ok? Então agora eu tenho todo o meu layout e eu tenho somente o conteúdo da view saindo aonde eu determinei. Ok? Eu faço para atribuir uma variável no controller e sair no layout? Muito simples. Eu estou no layout. PHP. Echo. Diz nome. Vamos ver o que isso faz. Olá, Wesley. Prontinho. Beleza? Tranquilo, é bem tranquilo mesmo. Você mandou para view, vai aparecer aonde estiver no seu CL. Ele sempre é renderizado junto, ok? O Zend tem uma classe chamada ZendView, e esse camarada aqui é que junta os layouts. Tem uma classe chamada também ZendLayout, que ele tem uma instância getMVC instance, se eu não me engano. E esse camarada aqui faz o trabalho de juntar todas as coisas. É possível sim, Rafa. Existe um helper, ok? Chamado echo diz partial, ok? Aqui você coloca o seu arquivo.html e aqui você passa um array de valores
ok? Com os dados que você quer mandar para esse segundo layout que está sendo carregado. Beleza? Maravilha? Então, Nuno, como configurar a multilíngua? O Zend Framework, ele tem um projeto que é bem simples, tá? Inclusive, ok? Mas você vai perceber, ó, sempre usem o Reference Guide do Zend Framework. Ele é muito completo, a documentação é muito boa. É claro que você tem que aprender inglês, se você não sabe inglês, se joga. Aprende inglês, Paulo. É tão importante aprender inglês quanto aprender PHP. Beleza? Esse partial é um help do próprio Zend Framework, ok? Não, não. O partial é um método, ok? Você chama o arquivo que estão dentro da pasta view. Então eu posso colocar aqui index/arquivo.html. Sempre dentro da view. Então o Zend Framework, quem estava perguntando sobre tradução, o Zend Framework tem o Translate. O Zend Translate. O Zend Translate tem diversos adaptadores, ok? Então ele tem adaptadores com PHP, no formato de array, e o que eu mais gosto é o getText, ok? Você cria um arquivo .po, e daí é compilado, e daí ele sai alterando todos os lugares. Ok? Depois basta você criar, por exemplo, no seu próprio, na sua regra do getText, por exemplo, você imprime alguma coisa desse tipo. Echo diz, daí você bota um underline, ok? Pode fazer alguma coisa desse tipo, certo? A, e esse AA vai ser traduzido, por exemplo. Dá para fazer de diversas formas, é bem simples a tradução. Eu precisei trabalhar muitas vezes com tradução e eu nunca tive nenhum problema. Se você ler a documentação, você vai ver que ele funciona bem bacana com o I18N, que é Internationalization, e L10N, e L10N, né? Que é a parte de Localization. Beleza? Pessoal, última coisa antes da gente acabar por hoje, porque já está ficando tarde para todo mundo. Amanhã, acredito que todos devam trabalhar. Eu queria falar sobre módulos. O Zend Framework ele consegue trabalhar com diversos módulos que podem ser algumas sub-apps que ficam dentro dele. Para que você faça isso, você pode fazer até pela Zend Tool, ok? Apenas dando o comando, por exemplo, zf module admin, por exemplo. Quando você fizer isso, ele vai criar todos os arquivos pertinentes a esse módulo, ok? Então eu já tenho aqui uma pasta de módulos e a parte do admin, ok? Então o que vai acontecer? Todos os controles que eu... A rota vai ser um pouco diferente agora. O que vai acontecer? A rota, nesse caso, vai seguindo esse padrão aqui agora. Vai ser barra módulo, barra controller, barra action, barra etc. Ok? Então você sempre chama o módulo antes. Se o seu módulo for o default, você não precisa explicitar aqui, ok? Basta chamar diretamente o controller que o Zend já se vira, ok? A base de um aprendizado legal no Zend Framework, Júlio, é o seguinte, a dica que eu dou é tente desenvolver um projeto simples, prático, não um projeto do seu dia a dia, mas outra coisa, a base de tudo está na documentação. Pessoal, eu aprendi Zend Framework sem ler nenhum livro, nada, só lendo a documentação. É totalmente possível. A documentação é muito bom, tem vários exemplos, ok? Eu acho que com esse devcast de hoje, eu acho que já deu para dar pelo menos uma base da estrutura geral do Zend Framework. Tem muita coisa aí, entendeu? Mas, o que acontece? Com isso aí dá para ter uma boa base do Zend Framework, beleza? Cria um blog, alguma coisa, mas cria um sistema que exija, por exemplo, um sistema de login, ok? Para você testar a Zend Out. Depois, aos poucos, você vai mexer com a Zend ACL, que é muito boa também, muito simples de usar. Aí você vai poder aprender a trabalhar com o Zend Navigation, para gerar a navegação do seu menu. Daí você vai integrar a Zend Navigation com a Zend ACL, para mostrar os menus somente que você tem permissão. Daí você vai
trabalhar com Zend Breadcrumb, para ele gerar breadcrumb. Depois você vai criar o seu adaptador de autenticação, para você fazer um login direto com o Twitter, login direto no Facebook. Ou seja, tem milhares de coisas que você vai conseguir explorar, até você vai vendo que o resto é aprender com... E daí você já vai estar trabalhando com o Zend Framework, com testes unitários, por exemplo. Ok? O que eu não gosto muito do Zend Framework, e muitos frameworks em PHP, é que ele é um pouco verboso, ou seja, você tem que digitar um pouco diferente de Django, por exemplo, Python, alguns frameworks, que você digita pouco. Por outro lado, normalmente com verbosa também, é coisa que gera coisas muito quadradas e que você sofre um pouco para manipular. O que eu gosto do Zend Framework é que você tem uma liberdade muito grande e você sente que você está no controle da aplicação. Ok? Beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Infelizmente, o nosso é curto. Gostaria de poder passar muito mais. Ok? Gosto muito do Zend Framework. Eu acho que vale muito a pena vocês tentarem, pelo menos, aprender e ver que pode ser uma opção de framework para você. Quanto tempo que eu tenho experiência com Zend? Desde 2007, 5 anos. Pessoal, tem gente pedindo para eu me apresentar novamente. Meu nome é Wesley, tenho 27 anos. Atualmente moro em Indaiatuba, no interior de São Paulo, do lado de Campinas, somente para vocês se localizarem. Eu que criei a schoolofnet.com, a escola onde tem diversos cursos na área de tecnologia. Sou formado em tecnologia e mídias digitais pela PUC São Paulo, engenharia de software pelo ITA, não terminada. E estou terminando meu MBA de gestão de negócios pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Beleza? Se alguém tiver mais alguma outra dúvida, pessoal, fique na liberdade de perguntar. Eu sou uma pessoa muito acessível. Se eu não responder é porque realmente eu estou muito enrolado. Mas como eu costumo trabalhar com educação, dando cursos, normalmente algumas respostas. Uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com Zend Framework vai na comunidade ZF Brasil do Google. É muito boa a comunidade, tem muita gente boa que responde muito. Sempre as pessoas têm muita técnica para o meu lado, eu mando cair na ZF Brasil, não por isso, mas porque o conhecimento de fato pode ser compartilhado. Beleza? ZF Brasil. Falam de Zend Framework com Smart. Smart pode ser utilizado. Eu trabalhei muito com Smart em 2005, 2004. Gosto muito. Eu não vejo mais utilidade no Smart com o Zend Framework. Agora, se você gosta de uma linguagem de template, vale a pena utilizar sim. Eu acho bem bacana, muito bem feito. Então, comparando com o Django, o que eu acho? Olha, eu trabalho com os dois. Depende, ok? O Django é muito mágico, ele vai gerando muita coisa para você, ele é muito bom para prova de conceito. Porém, quando você tem que criar de fato uma administração sua, você perde toda aquela velocidade. Nem sempre você pode usar a administração que ele gera, ok? Agora, o que é melhor que o outro? Eu não gosto de falar assim, porque assim, nenhuma solução é boa para 100% das coisas. Nem o Zend Framework serve para tudo, nem o Django para tudo, nem o Symfony 2 para tudo, ok? Eu acho que o segredo dos dias de hoje é você saber mesclar com responsabilidade, ok? Diversos tipos de tecnologia. Com muita responsabilidade, para você não sair deixando só aplicados. O que eu acho de desenvolver um framework próprio, eu acho muito bom para você aprender, ok? Agora, para você tocar, para você usar para suas coisas, eu acho, vamos dizer, pelo fato de que tem muita coisa boa já escrita com gênios, vários gênios unidos. Raramente você vai ser um gênio bem melhor que esses caras juntos, entendeu? Então por isso que eu acho que não vale a pena. Agora, para estudar, vale muito a pena. Esse tempo atrás eu ministrei um curso de PHP 5.4 com TDD e o objetivo do um microframework que funcionava bem legal, a gente criou e publicou no GitHub. Então foi mais práticos, ok?
eu acho melhor ajudar a melhorar o framework, de fato. Aprende muito mesmo, Felipe, eu recomendo a todos. Ok? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Vocês fiquem na liberdade. Ainda é dia, é 00:30. Ok? Aí, vamos ver se vai ter uma próxima desenho de framework. Vamos ver se o pessoal curtiu. Se o pessoal pedir, a gente ir fazendo uma série aí, desenho de framework, uma coisa desse tipo. Screen sharing stopped. Opa! Valeu, o prazer é meu aí. O prazer é meu. Cara, sem querer levar como jabá, eu tive a liberdade de fazer isso. Não sei se, inclusive, se é permitido, mas eu criei um cupom de desconto para alguém que queira fazer qualquer curso na School of Net. Se vocês quiserem, eu posso passar, senão não tem nenhum problema também. Não sei quais são as regras do DevCast para esse tipo de coisa, inclusive. Ok? Ok, ó. O cupom chama-se DevCast, ok? Ele dá R$40 de desconto em qualquer tipo de curso da School of Net. Vai ter cursos bem bacanas lá, agora como jQuery, né? Semana que vem HTML5, CSS3 com o Diego Ace. Depois vai ter curso de Android, vai ter curso de... vai ter curso de muita coisa, Magento, vai ter bastante curso legal lá. Então depois vocês valem dar a pena dar uma olhada, aproveite esse desconto aí. Beleza? Só para o pessoal do DevCast. Beleza? Valeu aí, pessoal. Vou mutar meu microfone e minha câmera para vocês não ficarem mais me olhando aqui. Um abraço aí para vocês.